Faz barulho ao Senhor, adore a Ele, exalte-o. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você se sentar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Salmos. E vamos ler o Salmo de número 57, que é o Salmo de Davi. Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepara uma armadilha para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme, cantarei ao som dos instrumentos. Acorde minha alma, acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada, eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém? Sente-se, por favor. Glória a Deus. E a palavra que Deus colocou ao meu coração, eu quero intitulá-la como a presença que transforma. Você pode repetir comigo? A presença que transforma. A presença de Deus é tudo em nossa vida e nós precisamos aprender a valorizar a presença de Deus. Quando eu vejo o chamado de Jesus na vida dos 12 discípulos que mais tarde se tornariam apóstolos. Os evangelhos fazem menção, especificamente Marcos capítulo 3, versículo 14, que Jesus chamou para estar com eles, para estar juntos com ele, porque Jesus queria dividir a sua presença e tratar da vida deles de uma forma toda especial, para que eles pudessem estar valorizando a presença de Deus. Eu olho para Moisés para mim foi o vulto do Velho Testamento, o cara do Velho Testamento. Deus o usa de uma forma extraordinária e talvez tenha sido um dos homens que mais viu e presenciou milagres extraordinários de uma forma visível de Deus. Mas Moisés, ele aprendeu a valorizar a presença do Senhor. Mesmo desfrutando dos feitos de Deus, Moisés cultivava a presença de Deus, porque ele valorizava. Há um momento na vida que Deus, ele está decidido a mandar um anjo para que fosse levar o povo até a terra prometida. Isto está em Êxodo capítulo 3, o versículo de número 2. Deus olha para Moisés e diz assim: olha, eu não vou mais, a minha presença agora não vai mais, eu vou mandar o meu anjo. O meu anjo, o anjo, ele vai guiar o povo até a terra prometida. E Moisés aprendeu a valorizar a presença de Deus, a ponto de dizer para Deus: Deus, no versículo 15 de Êxodo 33, ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair ou subir deste lugar. Ele valoriza a presença de Deus. Quantos hoje, por causa da anjolatria, valorizaria mais a presença do anjo? Valorizaria o guiar do anjo, não tanto a presença de Deus. E Moisés, ele valoriza a presença de Deus, porque ele sabe que a presença de Deus é tudo o que ele pode desfrutar, é a fonte da sua vida, é a fonte do seu prazer. Por isso, ele valoriza a presença de Deus. Ele diz assim: ó, se a tua presença não for comigo, não adianta. Deus é um ser relacional e ele quer relacionar-se conosco. Ele quer ter comunhão com você, ele quer ter comunhão conosco, ele quer desenvolver isso, ter uma intimidade conosco. Quando eu olho para o Velho Testamento e depois também no Novo Testamento, eu percebo isso em duas situações. No Velho Testamento, quando Deus dá a ordem para que eles colhessem o maná diariamente,
Eles não poderiam colher o maná para o outro dia, a não ser na sexta-feira. Com exceção da sexta-feira, o maná tinha que ser colhido diariamente. Diariamente, todos os dias. Não podia guardar na sua tenda, não podia guardar na sua barraca, porque estragaria para o dia seguinte. Por quê? Porque Deus esperava do povo um relacionamento diário com Ele. Uma intimidade, porque Deus é um ser de relacionamento, Deus é um ser pessoal. Quando olho Jesus ensinando-nos a oração do Pai Nosso, e quando Ele fala das necessidades básicas do dia a dia, que Ele fala da oração, do pão nosso, Ele não fala o pão nosso de cada mês, o pão nosso de cada semestre, o pão nosso de cada ano bissexto. Ele faz o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Ele nos ensina a pedir todos os dias. Por quê? Porque Ele quer um relacionamento conosco todos os dias. Porque Ele sabe que o que você precisa, o que eu preciso para viver o melhor dEle é a presença dEle. A presença dEle é tudo. A presença dEle faz a diferença. A presença dEle muda a história, muda destino. A presença dEle muda o curso, muda a realidade. A presença de Deus na nossa vida é um fator que faz a diferença. E Moisés sabia exatamente disso. Mas a presença de Deus, além de valorizar ela, nós precisamos entender que quando ela vem sobre nós, ela nos transforma também. Ela nos transforma. Ela nos transforma em um novo homem. A presença de Deus transformou Moisés. A presença de Deus transformou Saul. Mesmo que Saul tenha vivido depois o seu próprio destino e feito o seu próprio destino. Mesmo que Saul escolheu viver a sua própria vida, a Bíblia faz menção em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que a presença do Espírito Santo que viria sobre a vida de Saul iria transformá-lo em um novo homem. E a presença de Deus, quando vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela nos transforma. É impossível sentirmos a presença ou sermos tocados pela presença e continuarmos o mesmo. O Espírito do Senhor se apossará de você, disse Samuel a Saul, e com eles você profetizará em transe, isso é, estaria aleluiado, estaria envolvido pela glória, ele estaria envolvido pela presença de Deus junto dos profetas. E o profeta Samuel diz, e será um novo homem, isto é, você se tornará um novo homem. Por quê? A presença de Deus, ela vem para te transformar em uma nova criatura. É por isso que Paulo escreve, ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia, porque a presença de Deus quando vem e toca, nos transforma. Por isso vale a pena você ter intimidade com Deus. As pessoas olharam para Moisés e percebiam que Moisés havia estado com Deus, havia conversado com Deus, porque tinha transformado a vida de Moisés. É impossível alguém não passar tempo na presença de Deus e não ser transformado. Saul transformou. No Novo Testamento você vê a presença de Jesus mudando vidas. A presença de Jesus na vida de Zaqueu mudou a vida e a história de Zaqueu. A presença de Jesus na vida de Mateus, Levi, o cobrador de impostos, transformou a vida de Mateus, de Levi, que se tornou um dos evangelistas. A presença de Jesus mudou a vida de Saulo, transformando em Paulo e fazendo um homem de Deus. E nesta noite eu estou aqui na presença de algumas pessoas que foram tocados pela presença de Jesus. Você foi tocado, você foi tocada, você foi tocado, e Deus mudou e transformou a sua vida e a sua história. Talvez alguns de nós que aqui estejamos, não podemos resumir a nossa história sem falar de Deus, porque a presença veio e mudou o nosso destino. Alguns de nós aqui talvez vivíamos uma vida totalmente errada, nas trevas. Mas um dia, o homem de Nazaré, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Ele veio, entrou na tua vida, entrou na tua história e mudou você.
Há alguém aqui mudado pelo Senhor que pode fazer barulho, levantar as mãos e dizer: o pastor está falando de mim, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia. Agora, quando você valoriza a presença e tem a presença, presta atenção, e é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. A presença de Deus, você valorizando-a, tendo relacionamento com Deus, sabendo que ela vem sobre você e transforma você em um novo homem, como fez com Saul, apesar de Saul depois desejar viver a sua própria história. A presença de Deus na nossa vida transforma a vida de outros. A presença de Deus na minha vida, na sua vida, pode transformar a vida de outros. Eu vou dar um exemplo para você de pessoas que foram impactadas pela presença de Deus na vida deles. Vou te dar um exemplo, por exemplo, do Manuel de Melo. Quantos líderes saíram do ministério do Manuel de Melo? Quantas pessoas, inclusive o nosso pastor Joel é fruto do ministério do Manuel de Melo. Quantas pessoas, o pastor Orlando Silva, o pastor Luiz Fernando Bergamin, tantos outros pastores, porque a presença de Deus na vida de um homem transformou a vida de outros homens. Aqui na igreja, quantos de nós se tornamos líderes e alguns galgaram no ministério pela presença de Deus na vida do pastor Joel, e a presença de Deus na vida do pastor Joel transformou, impactou a vida de outros, fazendo com que esses outros decidissem caminhar com o Senhor. Isso significa que a presença de Deus em nós transforma a vida. Diga comigo: a presença de Deus na minha vida transforma vidas. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: eu não sou pouca coisa não. Eu não sou pouca coisa não. Na oração, eu fiz menção do que? No Antigo Testamento, a presença de Deus era representada pela Arca da Nova Aliança. Quando a Arca da Nova Aliança chegava no arraial ou chegava em algum lugar, a nuvem da presença de Deus vinha, e as pessoas sabiam da presença de Deus naquele lugar. Hoje, eu e você somos a Arca da Nova Aliança, porque eu e você carregamos a presença de Deus. Amém, pessoal? Então, dentro disso, eu tenho que saber que essa presença ela é capaz de transformar pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: a luz transforma algo? Sim. Aonde há trevas, a luz ilumina e há claridade. Se houver escuridão, a luz dissipa, há uma transformação do ambiente pelo poder da luz. Por isso Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós podemos transformar situações e ambientes. Nós podemos transformar pessoas. E no Salmo de número 57 que nós lemos, é um salmo de Davi. Esse salmo ele compôs quando ele estava na caverna de Adulão. Ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. E Davi, ele vai para a caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão, ele está se refugiando. É por isso que começa o salmista, do versículo de número 1 até o versículo de número 3, ele está fazendo menção da perseguição de Saul. Ele diz assim: misericórdia, Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que o perigo, em relação a Saul, passe. Clama ao Deus Altíssimo, ao Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele envia a salvação e põe em fuga os que me perseguem de perto. Ele está falando a princípio de Saul, mas no original hebraico ele vai dar uma pausa, ele vai respirar, e ele vai continuar o salmo. E nesse momento que ele vem para a segunda parte do salmo, é quando ele está falando não agora de uma perseguição de Saul, mas é quando ele está dividindo a caverna de Adulão com outras pessoas. No versículo 4 ele diz assim: eu estou em meio a leões ávidos para me devorar. Davi está compondo e cantando a Deus, e nessa canção ele está dizendo que naquele momento que ele está na caverna de Adulão, há pessoas que estão junto deles que querem devorá-los. Seus dentes são como lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Ele está falando que havia pessoas à sua volta
que queria devorá-los, que queria matá-los, que queria de alguma maneira prejudicá-lo. E é exatamente aqui que nós vamos aprender que a presença de Deus transforma. Porque quando Davi está lá na caverna de Adulão, ele não está sozinho. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 22, vamos ler, 1 Samuel capítulo 22, o versículo 1 diz assim, e o versículo 2: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá encontrá-lo. Segura aí. Então Davi recebe na caverna de Adulão os seus familiares. E não só isso, olha quem mais foi estar com Davi na caverna de Adulão, quando ele faz menção desse salmo. Versículo 2: Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e outros descontentes. Ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi agora, ele está na caverna de Adulão, fugindo de Saul. Ele faz o primeiro momento do salmo, referência a Saul. E agora esse segundo momento, em relação à vida desses homens. Eram homens que estavam desprezados pela sociedade da época então. Eram homens cheios de problemas, cheios de dificuldades. Homens que de repente não tinham esperanças, homens que estavam sem um destino, e eles decidem seguir a Davi. Só que alguns deles eram homens mau caráter, eram homens com o seu histórico totalmente pervertido, mas eles vão até Davi. E quando chega lá, Davi faz menção deles no versículo 4 do Salmo 57, que ele diz: Estou em meio a leões ávidos para me devorar, seus dentes são lanças e flechas, a sua língua é espada afiada. Versículo de número 6, ele diz: Prepara armadilhas aos meus pés. Fiquei muito abatido, esse pessoal veio até mim, prepararam armadilhas para os meus pés, abriram uma cova, mas eles mesmos estão caindo. O que Davi fazia? Qual era o fator? Qual era o diferenciador na vida de Davi? O que fez uma história linda nesse contexto foi a presença de Deus. Porque mesmo Davi, vivendo essa calamidade, essa situação, sentindo o combate externo de Saul e o combate interno na caverna com aqueles homens, prontos a devorá-los, a Bíblia faz menção que Davi cultivava a presença de Deus. Diga comigo, Davi cultivava a presença de Deus. Cultive a presença de Deus. A presença de Deus é tudo que você precisa para viver. A presença de Deus, valorize ela, pode mudar você e pode mudar as pessoas que estão à sua volta. No versículo 7, ele diz: Meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei ao som do instrumento. Isso significa o quê? Que lá na caverna de Adulão, quando o peso estava e as pessoas pronto a devorá-lo estava, Davi pegava seu instrumento. Eu não sei se era harpa, acredito que sim, porque ele faz menção da harpa e da lira. Ele pegava, e a Bíblia faz menção que ao amanhecer, isso é, todos os amanheceres, Davi pegava a sua harpa e começava a cantar e salmodiar ao coração de Deus. Ele começava a poetizar a Deus, salmodiar ao coração do Senhor. Ele trazia a presença de Deus naquela caverna. Ele começava a cantar. E é por isso que ele diz assim: olha, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Acorde, isso era no amanhecer, acorde, minha alma, acorde, harpa e lira. Vou despertar a alvorada, eu te louvarei, Senhor, entre as nações. Davi começava a cantar a Deus. Uou, Davi trazia a presença de Deus na caverna de Adulão. Aqueles homens olhavam para Davi, ainda que não viam o rosto resplandecendo como Moisés desceu do monte, mas eles viam algo na vida de Davi que fizeram com que Davi se tornasse seu líder, porque a presença de Deus fez o diferencial na vida de Davi, foi o fator fundamental para quê? Para que eles olhassem e respeitassem e se tornassem homens leais à vida de Davi. Traz a presença de Deus nas situações e nas histórias, nas realidades da sua vida, e Deus vai mudar destinos. Traga a presença de Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, e Deus irá mudar histórias.
Amém ou não amém? Eu quero mostrar para vocês a vida de 4 pessoas que foram impactadas, que estavam dentro desse contexto da caverna de Adulão. Havia um homem que era sobrinho dele, Abissai. Abissai era um cara de um gênio, de uma personalidade difícil. Abissai estava junto desses 400 homens na caverna de Adulão. Assim como Jesus, em Marcos capítulo 3, versículo 14, fala que ele designou os 12 para estar junto dele e discipulá-los, treiná-los, desfrutando da presença de Jesus. Davi agora vai, numa figura de Cristo, vai estar treinando esses 400 homens, e entre eles Abissai foi um cara que Davi tratou dele. Pela presença de Deus na vida de Davi, no discipulado do dia a dia, foi transformando o coração de Abissai, a ponto de se tornar um homem significante e importante na vida de Davi. Abissai era um cara de um gênio e um temperamento forte. O negócio dele era para o pau, vamos brigar, vamos resolver tudo na nossa força. E Deus vai tratar da vida de Abissai, usando Davi pela presença de Deus na vida de Davi, vai transformar a vida de Abissai. Olha só, por favor, abra sua Bíblia comigo, em 1 Samuel capítulo 26, 1 Samuel capítulo 26, 1 Samuel capítulo 26, do versículo 6 a seguir, quando Davi, ele está diante de Saul, Saul perseguindo, ele já saiu da caverna de Adulão, e agora eles estão num determinado lugar, que Davi poderia tomar o reino agora, matando Saul. E quem está com Davi naquele momento? Abissai. Só que Abissai era de uma personalidade forte, um temperamento forte. Olha o que diz o 6, vamos até o 10. Davi então perguntou ao Hitita, a Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai: eu irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava deitado, dormindo com a sua lança fincada no chão. Preste atenção, Saul era inimigo de Davi, Saul queria matá-lo. Ali poderia resolver o reino e Davi tomar o reino, mas preste atenção, perto da cabeça, a lança estava fincada no chão. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Versículo 8. Abissai disse a Davi, quem disse a Davi? Quem disse? Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, Davi. Olha ele, sanguíneo, personalidade forte. Davi, é hoje, acabou, o reino será teu. Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe-me agora, não me segura, Davi, agora na minha versão moderna, atualizada do Wander. Deixe-me agora é comigo, eu resolvo. Basta cravar a lança nele até o chão, com um só golpe, eu não preciso de 2, é um só. Eu resolvo o problema, não precisarei de outro. Personalidade forte de Abissai. Davi, contudo, disse: Abissai, cara, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Abissai. 10. Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Eu imagino Abissai saindo ali: poxa, mas eu podia matá-lo. Davi estava ensinando, através da presença de Deus, a transformação na vida de Abissai. Há outro momento que Abissai, ele está totalmente irado e ele quer resolver o problema. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo de número 16. 2 Samuel, capítulo de número 16, o versículo 5. 2 Samuel, capítulo 16, o versículo 5 até o 13 diz: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra Davi. Davi, você não vale nada. Davi, você é um amaldiçoado. E ele atirava pedras em Davi e todos os seus conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda da elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Versículo 7. Enquanto amaldiçoava Simei dizia:
Sai daqui, Davi assassino, sai daqui, assassino, bandido. O Senhor retribui a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão, e você está arruinado porque é um assassino. Versículo 9. Então quem? Filho de Zeruia disse, olha como que ele via Simei já. Por que esse cão morto? Não estava nem vivo o cão. Por que esse cão morto? Amaldiçoa o meu rei, Senhor. Permite que eu corte a cabeça dele de uma vez por todas. Mas o rei disse, Davi, o que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia, Abissai? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Agora, por favor, ele está pronto para matar. Davi está trazendo a presença de Deus e discipulando a vida de Abissai, trazendo a presença de Deus para transformá-lo. No capítulo 19, vamos até o capítulo 19, do versículo 16 a seguir, eles estão voltando da batalha. Davi agora é condecorado rei, e ele agora está voltando. Simei quer retratar, olha só o que acontece. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Zibá, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer com que o rei desejasse. Simei, aquele que praguejou na ida, Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei, porque agora Davi era rei, e lhe disse, que o meu Senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que eu, teu servo, cometeu no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém, que o rei não pese mais nisso. E eu, teu servo, reconheço que pequei, por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu Senhor. 21. Então quem? Abissai, filho de Zeruia, disse, Simei, amaldiçoa o ungido do Senhor, ele deve morrer. Versículo 21. Davi respondeu, o que você tem com isso, filho de Zeruia? Acaso tornará agora um dos meus acusadores? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou eu não tenho hoje a garantia que volte a reinar sobre Israel? Contextualizando no texto, esse cara, esse sobrinho dele, estava lá na caverna de Adulão, estava lá junto de Davi. Davi estava trazendo a presença de Deus, e a presença de Deus não estava contida apenas numa caverna. A presença de Deus era contínua na vida de Davi, a ponto de Davi caminhar e desfrutar dela continuamente, porque ele valorizava a presença de Deus, e essa presença transformava o homem, como transformou a vida de Davi, mas estava transformando a vida dos outros mais. Quando você traz a presença de Deus para você, você vai discipular pessoas, você vai treinar pessoas, a tua vida vai ser uma referência, você vai ser sal, você vai ser luz, você vai ser a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Você será embaixador do rei, você estará ligado na videira, você será a representação legal de Deus aqui na terra. E as pessoas olharão para você de uma forma diferente, e você vai estar treinando, discipulando com a presença dele. Abissai, com o seu temperamento difícil, Davi teve paciência. Diga comigo, Davi teve paciência. Diga para o irmão que está do teu lado, você precisa aprender a ter paciência. A paciência transforma homens comuns em homens de Deus. A paciência transforma homens ordinários em homens extraordinários. A paciência desenvolve o teu caráter e prova sobre o que você está, e sobre aonde você está fundamentado, se sobre a rocha ou se sobre a areia. A paciência é tudo, e a paciência, quando cultivamos ela na presença de Deus, Deus vai transformando pessoas. Tenha paciência com o cônjuge, tenha paciência com o filho, tenha paciência com o vizinho, tenha paciência com o profissional, tenha paciência com aquela pessoa que às vezes está tentando tirar você da cruz, tenha paciência com aquela pessoa que te calunia, tenha paciência com aquela pessoa que está no vício, tenha paciência com aquelas pessoas que você olha e possa imaginar que não tem jeito. Tenha paciência
tenha paciência. Você tem um fator que muda a história, você tem um fator que muda o destino, você tem a presença de Deus, e a presença de Deus pode impactar a vida dessas pessoas. Você não é qualquer um. Você carrega a presença de Deus. Ela não só te transforma, mas transforma o outro. Davi teve paciência. Quando você tem paciência, as pessoas vão sendo trabalhadas pela sua vida, pela sua orientação, porque você tem a presença de Deus. Davi envelhece, os anos passam. Davi resolve ir para a batalha. Davi já está cansado, e é importante cultivarmos a presença de Deus, porque a presença de Deus vai nos dar amigos verdadeiros, mais chegados do que irmãos. Alguns de nós viemos para a família de Deus, e Deus nos deu amigos verdadeiros, mais chegados do que irmãos. Alguns de nós recebemos pessoas que nós nem conhecíamos, entraram na nossa história, se tornaram da nossa família. Por quê? Porque Deus colocou essas pessoas na nossa vida. Assim foi na vida de Davi. Há um momento na vida de Davi que ele está numa batalha e ele está pronto a morrer. Olha lá o que diz em 2 Samuel capítulo 22, o versículo de número 15. Do 15 até o 17 diz assim: e ele, estou falando de um gigante chamado Isbi-Benob. Ele atirou flechas e dissipou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Versículo 16. Deixa eu ver, eu acho que não é, vamos ver se é 1 Samuel, acho que eu te dei o texto errado. Que fala do Absai matando Isbi-Benob. Eu acho que eu fiz a anotação errada aqui, será? É o 21? Então volte, por favor, desculpa, vamos até, quer dizer, vá até o 21, desculpa, acho que eu fiz a anotação errada aqui. Vá, por favor. É o 21? Houve ainda uma batalha, obrigado, entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra... é o 21, eu errei o capítulo, isso mesmo. Houve ainda uma outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram à luta contra os filisteus. Davi se cansou muito, diga comigo, Davi se cansou muito. E Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Era um verdadeiro samurai. Versículo 17. Mas quem? Mas Absai, filho de Zeruia, foi aonde? Ao encontro de Davi. No momento da batalha que Davi estava pronto a morrer, que um gigante estava vindo contra ele, para matá-lo, para destruí-lo. Aquele que ele teve paciência, aquele que ele discipulou, aquele que ele trouxe a presença de Deus na sua vida e compartilhou a presença na vida de Absai. No momento mais delicado da sua vida, Deus preparou aquela pessoa que foi transformada lá na caverna de Adulão, e no decorrer dos dias da vida de Davi, Deus traz esse homem, quem? Absai, no momento delicado na vida de Davi. Mas Absai, filho de Zeruia, foi ao socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apague a lâmpada de Israel. O que isso significa? Que a presença de Deus na sua vida vai transformar a vida de pessoas, e essas pessoas serão leais a você. Amém ou não amém? Quem quer ter Absais na sua vida, levante as mãos e diga glória a Deus. Deus pode fazer isso nas nossas vidas, porque a presença de Deus, ela me transforma, mas transforma a vida de outros. Há 3 valentes de Davi, eu já encerro. Há 3 valentes de Davi, 3 valentes, os principais valentes, foram transformados lá na caverna de Adulão. Esses caras não abandonaram Davi, foram homens significativos na vida de Davi. 2 Samuel capítulo 23, versículo de número 8, faz menção desses homens. Eram 3 homens valentes, homens que deram a vida pela vida de Davi. 2 Samuel capítulo de número 23, do versículo 8, diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Eram pessoas que estavam com ele lá na caverna de Adulão. Eram aqueles que estavam com os dentes prontos a devorá-lo, com a espada afiada na sua boca, para
matar Davi, mas Davi trouxe a presença de Deus na caverna de Adulão. Davi cantava, pegava a harpa, a lira e adorava ao Senhor, e a presença de Deus vinha a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Por que a cada manhã? Porque a cada manhã as misericórdias se renovam. Por que a cada manhã? Porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer de Deus. Por que a cada manhã? Porque eu devo orar pelo pão nosso de cada dia, a cada manhã. Porque relacionamento com Deus. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Estava na caverna de Adulão, Jabezão, um Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele vem Eleazar, filho de Aidodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Olha só o que acontece: os israelitas recuaram, todos os israelitas recuaram, mas ele, quem? Eleazar, ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar adormecida e grudada na espada. Ele não recuou. Todos recuaram, mas Eleazar não recuou. Ele ficou ali firme, defendendo Paz-Damim. Homens que Deus preparou na vida do Senhor, de Davi, porque a presença de Deus transformou a vida desses homens. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. O terceiro, então, Jabezão, Eleazar e Samar. Depois dele, Samar, filho de Agê, de Arar. Os filisteus se reuniram em Leí, onde havia plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Todos abandonaram Davi, viraram as costas para Davi. Mas Samar, que estava lá na caverna de Adulão, Samar, que estava vendo a glória de Deus na vida de Davi, Samar não abandonou Davi, tomou posição no meio da plantação, defendeu, derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu uma grande vitória. Sabe por quê? A presença de Deus transforma a sua vida e transforma a vida de outros. Eu não sei como você vai sair daqui, eu já vou terminar e eu vou pedir o Ministério do Louvor para vir até aqui, por favor. Mas eu quero que você cultive a presença de Deus, ela é tudo o que você precisa. Eu não sei qual é a sua história, qual é o seu momento, qual é a sua realidade. O fato é que Moisés, ele não abriu mão da presença de Deus, ele não queria só o anjo. Não, anjo eu quero a presença. Se a tua presença não estiver conosco, não me faça subir deste lugar. Saul foi transformado em um outro homem através da presença de Deus na vida dele. O Espírito de Deus transformou a vida de Saul por um momento da história. Depois Saul seguiu o seu próprio caminho. Davi cultivou a presença, trouxe a presença. Salmo 57 é composto exatamente por isso. E a presença transformou a vida de Davi e transformou a vida de pessoas. Saia daqui levando a presença de Deus. Durma com a presença de Deus. Acorde amanhã pela manhã com a presença de Deus. Vá trabalhar com a presença de Deus. Namore com a presença de Deus. Dirija com a presença de Deus. Entre no teu trabalho com a presença de Deus. Vá até o advogado com a presença de Deus. Entre no consultório médico com a presença de Deus. Aleluia. Converse com seus filhos com a presença de Deus. Fale com a sua esposa com a presença de Deus. Fale com o seu cônjuge com a presença de Deus. A presença de Deus, ela está permanentemente sobre você. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, a presença não te abandona. Ela continua sobre você. Ela é como a nuvem, ela é como a coluna de fogo. Ela vai continuamente sobre você. Você está andando de bicicleta, a presença de Deus lá está. Você está na praia, a presença de Deus lá está. Está jogando bola, a presença de Deus está. Está na faculdade, está no ensino médio, a presença de Deus lá está. Está passeando no shopping, a presença de Deus lá está. Está numa quinta-feira na Igreja do Brasil para Cristo do Mandaqui, a presença de Deus está. A presença de Deus está aqui nessa noite. Leve ela, leve ela, leve ela. É por isso, Solange,
que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, aí ande, todas essas bênçãos virão sobre ti. Lá vai você para o supermercado, a bênção de Deus vai te seguindo. Lá vai você namorar o Ezequias, lá vai a presença de Deus junto. Lá vai você passear, lá em Dubai a presença de Deus vai junto. Lá vai você no shopping comprar aquele presente bonito que o pastor Ezequias vai pagar para você, a presença de Deus está. Lá vai você quando vai enfrentar aquele inimigo, a presença de Deus ela vai na tua frente. A presença de Deus é a tua retaguarda. A presença de Deus ela está na sua vida. Cultive a presença de Deus. Almir, você está fazendo a barba, a presença de Deus lá está. Oh, meu irmão, você está no trabalho, a presença de Deus está. A presença de Deus, tem presença de Deus aí. Tem presença de Deus, está fazendo a cutícula, a presença de Deus está. Está exercendo direito, está exercendo a sua contabilidade, a presença de Deus está. Você tem o que mais ninguém pode desfrutar se não estiver aliado com Deus. O que é a presença de Deus? Você não é qualquer um, Deus escolheu você. Você é o endereço de Deus. Deus mora em você. Você é o endereço de Deus. Deus mora em você. Aleluia. Se coloque em pé, por favor, vamos cantar. Aleluia. Aleluia. Levante, levante. Pegue na mão do irmão. Diga, pegue na mão do irmão. Pegue na mão do irmão. Vem cá, pastor Zeca. Pegue na mão do irmão. Aleluia. Ore comigo assim: Senhor Jesus. Mas igual pentecostal: Senhor Jesus, eu estou debaixo da nuvem da tua presença. Eu valorizo a tua presença. Eu sei que ela está comigo. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. E transforma a vida das pessoas que estão à minha volta. Aonde quer que eu vá, eu seja a extensão da tua glória, que através da minha vida, a vida dos outros sejam transformadas. Você crê nisso? Diga aleluia. Levante as duas mãos aos céus e aplauda, 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 aplauda ao Rei.